Ok, bom dia, Guardião Divino, bom dia. O que a gente veio trazer hoje aqui um assunto sobre a influência dentro do culto. A influência de quem? É uma reflexão, assim, né? Sobre a nossa vivência. Essa influência do ser humano dentro do culto, de muitas vezes se colocar à frente. Da onde que a gente herdou isso? Eu trouxe aqui umas anotações para eu não me perder e poder assim conversar com vocês um pouquinho. De onde herdamos essa cultura de classificar e colocar tudo em caixinhas para que caibam no nosso entendimento, na nossa compreensão. Isso a gente herdou muito do cristianismo e do espiritismo. A gente pode ver isso dentro dos nossos cultos da Umbanda e da Quimbanda, onde a gente coloca as classificações dos espíritos todos como se fossem uma empresa, né? Onde existe os funcionários ali, o chão de fábrica, tem os líderes mais próximos daquela galera, daí tem o gerente, daí tem o diretor, enfim, e tem o chefe de todos, né? Eu não discordo, é uma maneira é a maneira que a gente foi influenciado, né? Querendo ou não, foi construído na diáspora desde lá do início, da chegada dos escravizados, do culto indígena, das influências europeias. Ela foi se moldando dessa maneira e dessa maneira foi sendo construído depois com a chegada do espiritismo em 1800 e pouco, e isso está dentro do nosso culto hoje, os cultos do Candomblé, da Umbanda e da Quimbanda e outros cultos também aí do Nordeste que não me vem ao caso comentar porque não faz parte. E essa estrutura que a gente herdou, tá? De toda essa classificação que eu tô falando, das influências principalmente colonialistas e brancas, a gente precisa entender que se hoje a gente está dentro do culto, abordando a espiritualidade da maneira como a gente aborda, né? Incorporando as entidades, a gente precisa entender que essa influência ela é banto e ela precisa ser respeitada, e a gente precisa tirar essas influências que a gente herdou. Elas não fazem parte desse culto, certo? A gente precisa saber que a nossa espiritualidade, a ancestralidade que a gente trabalha, ela precisa se libertar desses dogmas da religião para que elas possam atuar na nossa vida da melhor forma possível, de uma forma mais original. Eu faço a pergunta aqui, quem que tu deixa correr livre dentro da tua espiritualidade? É tu que manda na tua espiritualidade ou é a tua espiritualidade que manda em ti? Até que ponto tu dá a liberdade para tua espiritualidade, né? Até que ponto tu aceita o que ela propõe no teu caminho? Até que ponto tu aceita as atitudes quando ela está em terra? Não é verdade? A gente quer colocar a nossa espiritualidade, como eu falei antes, dentro dessa caixa que cabe o nosso entendimento, porque se cabe o nosso entendimento, a gente consegue aceitar, porque tudo que foge do nosso entendimento, do nosso bom senso, porque bom senso, cada um tem o seu, então é um parâmetro que a gente não pode criar algo para todos, né? Até se fala que Exu, Pombogira, eles são amorais, então essa questão de bom senso ela fica um pouco perdida, a gente não sabe o que é bom senso para mim, o que é bom senso para você. Então o que eu quero trazer aqui é essa reflexão. Você deixa a espiritualidade trabalhar e atuar na sua vida, dentro do culto mesmo, como que essa liberdade é dada dentro do teu terreiro, até que ponto a tua espiritualidade pode atuar na totalidade, sabendo que, pelo menos aqui pra gente, a nossa espiritualidade, ela fala de ancestralidade. Então, pra mim,
para a minha família, para o meu culto, a gente entende que sim, são familiares nossos, são descendências nossas ou sanguíneas, espirituais, que têm influência dentro das nossas sociedades, né? De vivência dentro da nossa existência. Então o que eu quero trazer é isso. Se você deixa a sua espiritualidade trabalhar da maneira que ela pode e deve trabalhar, deveria trabalhar, ou se você segue as regras do ser humano, que muitas vezes, ou na maioria, poda, né, essa influência cristã dentro da nossa religião. Eu não canso de falar, em todos os meus vídeos eu falo, e da influência espírita, ela nos afasta, né, das nossas raízes, porque mesmo que a gente tenha influências europeias, a egrégora que a gente acessa a espiritualidade, que através da incorporação, através dos cânticos, através do atabaque, através de todas essas ritualísticas, a gente herdou do povo banto, né? Até os candomblés, a maneira como os candomblés eles funcionam, se você vê a maneira como são cultuados lá as divindades no Benin, nessas regiões aí, elas são muito semelhantes, Angola, Congo, Angola, são muito semelhantes ao candomblé, e bem diferente como é cultuado os orixás, né? Orixá e candomblé, apesar de ter a mesma nomenclatura, com as influências a maneira é diferente. É isso que eu quero dizer. Então a gente deve voltar e honrar essa ancestralidade. Essa preocupação que as pessoas têm em se meter no culto alheio, né? Falar da espiritualidade do outro, né? Ir para dentro do terreiro do outro, para estar cuidando e falando de leve trás. Isso é uma coisa muito negativa que eu gostaria de falar aqui também nesse vídeo. É muito negativo, né? Vai no terreiro de um, não prestou mais ali, até então estava prestando, vem pro outro terreiro. Ali é uma maravilha, já tá falando mal do outro. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Com o que a gente está lidando. Um tipo de pessoas e espiritualidades que a gente está lidando. Enquanto a gente observar e se preocupar com coisas humanas dentro do sagrado, a gente cada vez mais se afasta e perde o axé. Então é isso que eu queria falar hoje. Da preocupação que a gente deve ter em deixar a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade atuar na nossa vida, pois eles sabem, né, acessando o nosso ori, se a gente fizer todos as ritualísticas e todos os cultos necessários para que a gente para que a gente eleve o nosso pensamento, a nossa consciência, a gente consegue trazer essa separação da religião com a ancestralidade, com o culto ancestral, esse culto familiar que nos afasta, desculpa falar, mas nos afasta desses terreiros hoje, que nos afastam da nossa ancestralidade, que faz com que a gente se distancie da nossa essência ancestral, para que a gente se aproxime dos interesses do humano, né? Porque mais vale eu ter um ser humano ali preso à burrice, à ignorância, né, funcional ali, me dando um dinheirinho por mês, do que eu passar os meus conhecimentos, a minha ideologia de independência, de culto ancestral, de toda essa questão que traz essa liberdade, o caminho para cada um, essa liberdade de tu poder estar num lugar porque você quer estar nesse lugar, e a diferença de você estar em um lugar porque você tem um interesse ali pelo simples fato de que não é passado para você aquilo que você precisa, tem que estar ali pagando para obter quase nada, porque depois que você tiver os títulos, você vai saber que aquilo ali não lhe trouxe merda nenhuma. Quem vai te trazer é a tua espiritualidade. Claro, tem que ter as suas ritualísticas, o ser humano tem o
os seus méritos e é através dele que nos é passado o axé, porém a gente precisa observar em quem que a gente vai largar o nosso ori para que seja entregue o nosso caminho, para que a gente receba essas bênçãos quando for necessário do ser humano. E quem que vai nos trazer esse caminho, essa resposta, é a espiritualidade, que vai dizer se esse ou aquele é bom. Tá bom? Um abraço para todos e um bom dia. Deixa o abençoe. Dar o like e se inscrever no canal. Ah, sim, ok, esqueci. Pedir para dar o like aí, se inscrever no canal. Estamos iniciando essa caminhada. Agradecemos a todos aí. Estamos começando e é isso aí. Que Exu abençoe a nossa comunicação. Que seja uma grande caminhada para todos nós.